Queridos irmãos, voltando à nossa aula, que alegria poder falar aqui para você sobre capelania hospitalar. Há algumas situações que eu acabei de dizer na aula passada do ambiente hospitalar e da postura e comportamento mediante as situações de alegria, de tristeza, de felicidade, de choro, enfim. Também falei das cirurgias estéticas, mas eu queria falar algo muito importante que deve ser levado em conta. Por isso eu deixei para falar essa aula sobre esse assunto, que é de extrema importância. Inclusive, eu gostaria que você assinalasse essa aula como uma aula muito especial para a sua própria vida, para o seu próprio ministério dentro do ambiente hospitalar, onde você vai exercer a assistência espiritual ou a capelania na vida das pessoas, seja você um homem ou uma mulher. Há cuidados que precisam ser levados em conta, que são muito importantíssimas e que pode colocar em risco a sua saúde e a saúde das pessoas que você ama. O tema é as doenças infecciosas dentro do ambiente hospitalar. Não é pelo fato de você estar ali pregando a palavra de Deus e fazendo esse trabalho de assistência espiritual que você está livre de sofrer algum tipo de contaminação, seja viral ou seja bacteriana. Algumas delas, infelizmente, não podem ser evitadas, mas algumas poderiam ser evitadas se os visitadores, os pastores ou as capelãs, observassem dentro dos hospitais os sinais que existem, mas que na maioria das vezes eles não são preparados para aprender sobre esse tema, que eu julgo de extrema importância e responsabilidade. Um hospital que tem muitos leitos e trata de muitas coisas e atende também no Sistema Único de Saúde como as UPAs, eles recebem diariamente pessoas com todos os tipos de doenças. E algumas delas são doenças altamente perigosas, contagiantes. Elas podem ser transmitidas, são transmissíveis e pode comprometer a saúde da pessoa que está ali em nome de Deus. É claro que lá no livro de Daniel diz que o Deus de Daniel, ele salva e ele livra. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Mas também não podemos desprezar que Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E as aflições do mundo podem ser causadas por N tipos de situações. As pessoas que trabalham no ambiente hospitalar, eles devem observar, porque às vezes na boa intenção de entrar e visitar, eles podem sofrer. Um exemplo, quando você entrar dentro de um hospital ou dentro de um corredor, de uma enfermaria, e você se deparar numa porta daquela enfermaria, esteja ela fechada ou reencostada ou entreaberta, mas ao ver uma placa de identificação, deve tomar os cuidados. Então vamos lá. A cor roxa na placa, ou azul escuro com tom roxeado, essa placa, ela é uma placa que está dizendo aos profissionais da área de saúde que esse paciente está em isolamento aguardando o resultado para saber se ele tem uma bactéria ou se ele está contaminado com alguma bactéria que pode ter vindo com ele do posto de saúde, da UTI quando foi transferido para o hospital, a enfermaria ou o quarto, ou de algum lugar que ele se contaminou. Então aquela placa roxa mostra que o paciente está isolado, aguardando o resultado. Então você pode até entrar, mas você não deve ter contato físico.
nem próximo aonde é a saliva dele. E às vezes o toque nele pode pôr em risco a sua vida. Ele está ali com aquela placa roxa que significa empírica, ou seja, esse paciente está sendo observado, já foi feito exame, estamos aguardando o resultado. Então todo cuidado é pouco. Plaquinha roxa na porta, cuidado. Paciente está sob observação, aguardando o resultado. A segunda placa, que embora pareça um sinal positivo que você tem livre acesso, é a plaquinha verde na porta, é paciente com doenças transmissíveis. Agora já não é mais ali uma bactéria, aqui já é uma doença realmente que está confirmada e é transmissível, como por exemplo o meningococo, a doença da tuberculose. Então, quando tem a plaquinha verde, não, placa verde, o sinal está livre, pode entrar, livre acesso. Você pode estar entrando num ambiente que a pessoa tem uma doença que é transmissível e que demora para se manifestar. Há casos de tuberculose que a pessoa demora aí 6 meses para poder detectar. E quando detecta, já contaminou também esposa, filho, amigos, enfim. Então, ao ver a placa verde na porta, cuidado. Não entre assim despreparadamente. A terceira placa, não menos importante da roxa e da verde, é a placa vermelha. A placa vermelha na porta da enfermaria ou do quarto ou em cima da cama onde o paciente, do leito onde o paciente está, significa precauções para contato com esse paciente. Tenha precauções, tenha cuidado com esse paciente. Por quê? Porque ele está contaminado e ele está contaminando. Ou seja, ele pode ter feito uma cirurgia de intestino, um exemplo, e uma bactéria do seu intestino escapou, ele está contaminado e ele pode contaminar. E existem bactérias que são fatais. Então, tenha cuidado no contato, evite o toque. E agora, numa época de pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas estão usando máscara, estão usando álcool em gel, não é verdade? Por quê? Porque o vírus do Covid-19 é altamente transmissível pela saliva, não é verdade? Ou pelo toque das mãos em lugares contaminados que você leva à boca e pode se contaminar. Então, o hospital tem sinais que precisam ser observados. Não dá para você ir entrando dentro do hospital e ir entrando em qualquer porta. Você tem que observar estes sinais, porque isso pode preservar a sua vida. A quarta e não menos importante placa de sinal é a placa laranja ou amarela, ou laranja com tom de âmbar. Significa precaução para o paciente com imunidade baixa. Então, se a placa é laranja, não é você que está em risco, é o paciente que tem um risco altíssimo de ser contaminado por você, porque uma simples gripe que você esteja pode ser a causa da morte desse paciente com imunidade baixa. E se você tiver então com um vírus e você for assintomático como Covid e passar para um paciente desse, com certeza será a causa da morte dele. Então tem que cuidar, porque se o paciente está lá num quarto que tem uma placa laranja ou amarela, ele está com imunidade baixa. E por que ele está? Ele pode ser um portador do HIV, que é o AIDS, ele pode ter sofrido um tratamento quimioterápico, então ele está sem imunidade, ou ele pode estar também num grau elevado de anemia, sem ferro, sem fosfato, sem os aminoácidos, sem as vitaminas exigidas, e o sistema de defesa dele está totalmente comprometido, e por isso ele está internado. Alguns recebendo transfusão de sangue, outros recebendo tratamentos
com sulfato ferroso, com potássio, enfim. Aí o visitador não está bem, diz, hoje eu vou no hospital, não estou bom para trabalhar, estou meio gripado, então vou fazer visita. E aí ele acaba, em vez de levar a vida, ele pode levar a morte para a pessoa que deveria de ser abençoada através dele, porque aquela pessoa está com a imunidade baixa. Muito bem, dentro de um hospital, você tem que entender que vai se deparar também com um pronto-socorro. E no pronto-socorro tem tudo isso e não tem placa na porta. Porque o ambiente é grande, as camas ficam todas colocadas e não dá tempo ainda de ter o diagnóstico de cada paciente. Então evite ir colocando a mão na cabeça de todo mundo ou pegando na mão de todo mundo, porque você pode ser um espalhador, não da palavra, mas das infecções e dos problemas e dos riscos daquelas pessoas. Lembre-se, eles estão dentro de um hospital, é porque eles não estão bem. Não é porque ele sorriu para você e ele conversou com você, que você achou que ele não tem nada. Ele pode estar com uma doença altissimamente grave e infecciosa e também pode ser uma que contamina a pessoa. Então, cuidado no pronto-socorro, que entra todo tipo de pessoas e de situações, e você não deve andar perambulando de maca em maca, cama em cama, falando com um e com o outro. Na capelania hospitalar, você não lida só com doente. Você também visita pessoas que estão indo embora, que acabaram o tratamento, venceram a doença. E o que fazer? Como trabalhar com eles? De que maneira eu posso prestar um trabalho de qualidade se ele já está indo embora? Lembre-se da oração de gratidão. Agradeça a Deus com ele, pelos dias que ele passou, os cuidados que recebeu, a oportunidade que teve, e faça com que ele leve para casa a consciência de que recebeu o favor do Senhor e que Deus lhe abençoou e lhe deu vida. E que ele deve, a partir dessa experiência, desse episódio, procurar ter uma vida de intimidade, de amor, de compromisso com as coisas de Deus e também lembrando da eternidade do céu. Muito bem, no hospital também, além da alta, é o luto que eu já falei na aula passada. Quando não tem nada a dizer, não diga nada. A sua presença é suficiente. E se você atendeu bastante esse paciente, eu recomendo que você pegue o endereço do velório e você una-se à família nesse momento. E se for aberta a oportunidade, traga uma palavra de consolo à família. Não homenageie quem morreu, porque na intenção não é isso. E também não diga que ele foi para o céu, nem que ele não foi para o céu, nem que ele não era crente, uma pena que ele não era, quase ganhou, mas preste ali a sua solidariedade como homem ou mulher de Deus aos familiares que precisam disso nesse momento de perca, dor e separação. Lembre que em um hospital existe os ambientes de enfermaria, que é a internação coletiva, onde várias pessoas estão com problemas aparentemente parecidos, mas no hospital também existem os convênios e as alas particulares, que deve ter um cuidado maior, porque as pessoas nem sempre permitem a entrada sem o anúncio e a autorização para que você entre e trate com esse comportamento. Os quartos particulares nem sempre tem só o paciente, mas às vezes 2, 3 acompanhantes que estão ali, porque é um tratamento específico para certo tipo de situações que permite um contingente maior, embora o ambiente está com porta fechada, evitando com isso que os seus familiares ou visitadores coloquem em risco outras pessoas dentro da casa de saúde ou do hospital. Lembre que também existem as UTIs, onde muitos pacientes entram sedados ou em coma e infelizmente não vão acordar, não vão se comunicar e você talvez será a única pessoa que estará ali intercedendo por eles. Eles não te dirão bom dia, não se apresentarão, não te dirão olá, não manifestarão o seu desejo, mas estarão ali passivos de receber a oração e ser alvo da sua fé. E lembre-se, tudo pode ser mudado pelo poder da oração.
Jesus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias. Ressuscitou a filha de Jairo e disse: o Espírito ainda está nela. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele nos deu poder. E através da oração feita em seu nome, nós podemos sim intervir numa causa de paciente terminal e paciente de UTI e orarmos por eles e o Senhor nos atender e trazê-los à vida. Porém, se for da vontade de Deus, o trabalho, além de você orar por ele, você pode oferecer um trabalho de excelente qualidade aos seus familiares, que sempre estarão nas portas das UTIs ou nas portas dos hospitais, momentos antes, aguardando a permissão para entrar, ansiosos por receber uma notícia boa, uma palavra de Deus que estimule a sua fé. Aproveite esse momento para pregar com amor, palavras brandas, de esperanças, para acrescentar a fé e a esperança nos corações. Um hospital também, existe pessoas que são indigentes e não identificadas. Pessoas que são vítimas de uma sociedade corrupta e corrompida e corruptora, pessoas que perderam suas casas, suas famílias, perderam seus sonhos, seus projetos, desistiram de si mesmos e da própria vida. E por algum motivo foram acometidos de uma doença, ou de um acidente, ou de um atropelamento, e foram levados para o hospital. Ele é indigente, ele é não identificado, mas ele tem uma alma igual todos os pacientes. Nunca identifique ou trate uma pessoa diferenciado porque ela está num quarto particular, numa enfermaria, ou numa UTI, ou num pronto-socorro, ou se ela é uma pessoa não identificado ou indigente. Todos têm alma. E o salmista diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Todas as almas têm sede de Deus. E na leitura do texto áureo da capelania, Jesus disse: eu tive sede e você me deu de beber. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava doente e você me visitou. Eu estava preso e você foi me ver. E os santos dirão: quando te vimos assim? Quando fizemos isso? E Jesus disse: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Que Deus te abençoe e você possa se preparar na oração, no jejum, na leitura da Bíblia, para fazer o melhor trabalho para Deus. Eu vou dizer depois, na próxima aula, sobre a visita, o tempo de duração e como você deve agir durante isso com os seus cuidados. Deus te abençoe e até a próxima aula.